Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a solenidade de Pentecostes e a comunidade se alegra porque não só vamos celebrar essa vinda do Espírito Santo, mas como vamos comunicar essa graça a alguns dos nossos irmãos, né? O Rodrigo, a Daniele e a Laurentina, né? Hoje, com muita alegria, vamos dar esse sacramento, né, da confirmação a estes nossos irmãos. Se confirma aquilo que é feito no batismo, né, que é exatamente a experiência da plenitude da graça do Espírito Santo. E este sacramento se chama da confirmação porque, na infância, foram os pais, né, que assumiram diante de Deus o compromisso da fé em nome das crianças. E depois, agora, já na vida adulta, né, eles se apresentam diante da igreja para confirmar a fé. Porque foram batizados na fé da família, agora se apresentam diante da igreja para dizerem, eu creio. É também o sacramento chamado da crisma, né, da unção com o óleo do crisma. Crismar, né, a palavra crismar quer dizer ungir. Né? Da mesma raiz da palavra Christos, né? A gente chama Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Cristo, na verdade, é o título que damos a ele, Jesus, o ungido, né? E nessa unção reconhecemos a sua realeza e a sua messianidade. De modo que toda vez que nós ungimos, né, dentro da experiência dos cristãos, nós usamos o óleo como esse sinal de vinculação ao Cristo, que é o Messias. Nesse sentido, se recorda a mesma origem dessa unção no batismo, recordando justamente de que nós somos membros da família de Cristo e chamados, então, a participar de sua herança, a participar do reino dos céus. Isso é concedido também aí a todos aqueles que vivem a fé segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. A festa de hoje, a festa de Pentecostes, ela é extremamente importante, porque é a grande manifestação da salvação da igreja, de Cristo, agora ofertada pela igreja, através da força do mesmo Cristo, que é o Espírito Santo. O que acontece, então? Nós voltamos ao mesmo evangelho que lemos na oitava da Páscoa. Vocês se lembram? Acho que não, né? Mas na oitava da Páscoa, lemos esse mesmo evangelho recordando justamente a comunicação aos discípulos do poder de perdoar os pecados. Mas hoje o nosso olhar se volta com mais delicadeza para a própria fala de Jesus. Recebei o Espírito Santo. Porque o perdão dos pecados, na verdade, é consequência dessa graça primeira que Jesus comunica, que é a graça do Espírito Santo que é derramado nos nossos corações. No dia de Pentecostes, como lemos na primeira leitura, ele assume a característica de língua de fogo. E por que o fogo, né? O fogo é, na verdade, o depurador, né? É aquele que purifica, é aquele que diferencia as coisas, né, e submete, vamos dizer assim, às mais duras provas. É através do fogo que você separa os minerais e consegue ver os metais nobres, né? E a partir disso, então, separa tudo aquilo que não é bom daquilo que é excelente. O Espírito, então, que desce sobre os apóstolos, tem força de consagração, de purificação, de graça, para que eles possam, a partir de então, exercer o mesmo ministério que era próprio do Cristo, de, através do sacrifício, oferecer a todo o povo de Deus a experiência da salvação. Esse dia de Pentecostes, carismático por excelência, tem um elemento que é bastante bonito. Vocês devem ter percebido na leitura o escândalo e a confusão das pessoas que olhavam e diziam, esses homens não são todos galileus? Como é que cada um está escutando o que eles estão dizendo na própria língua? Isso se dá porque existe uma dupla dimensão nesse primeiro dia de Pentecostes que já fala a respeito da salvação e que fala a respeito da igreja. Primeiro que o Espírito Santo, ele
age de maneira a comunicar uma experiência e um convite a participar da realidade da graça que é pessoal. Cada um é chamado a experimentar a vida da fé. Cada um é chamado à realidade da graça. Não é uma experiência, num primeiro momento, simplesmente genérica. É uma experiência pessoal. Todos nós, de alguma maneira, somos chamados a fazer essa experiência da fé e no nosso coração aderimos ou não a essa realidade do Senhor. É o Senhor que nos atrai, que nos convida a uma comunhão mais profunda com Ele. E isso faz com que a presença do Espírito Santo seja, de maneira bastante profunda, imensamente particular. Quer dizer, o Senhor, de fato, é aquele que é derramado nos nossos corações. O Espírito Santo é essa presença especial e particular de Deus que ilumina e que orienta a nossa vida concreta, né? É a vida do fulano de tal, é a vida do Eduardo, né? É a vida ali do Rodrigo, é a vida da Daniela, é a vida da Laurentina, é a vida de cada um de nós. É graça particular que o Senhor nos concede, que ilumina e que inspira a nossa vida. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que essa descida do Espírito Santo é católica, né? No sentido de dizer que ela é universal. Porque o anúncio feito por Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, é um anúncio a ser feito a todos os povos. De modo que o Espírito Santo, misteriosamente, nesse dia de Pentecostes, revela tanta catolicidade, porque ali João faz questão de citar os povos conhecidos daquela região. É como se em Jerusalém estivesse todo mundo para ouvir essa grande proclamação do nascimento da igreja e da presença do Espírito Santo entre nós, e ao mesmo tempo que esse anúncio é feito por todos, é um anúncio realizado a cada um. No final do discurso de Pedro, é bonito ver que os homens, ouvindo tudo aquilo, dizem a eles: irmãos, então o que é preciso que nós façamos, né, para sermos salvos? Pedro vai dizer: acreditar no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa graça que, de fato, concede e que comunica a salvação. Bonito olhar, então, hoje e ver que a presença do Espírito Santo é tanto pessoal, particular, quanto também comunitária. Porque nós, quando nos reunimos, somos, de fato, a presença de Cristo como seu corpo místico por causa do Espírito Santo que nos une a todos. Uma outra coisa interessante que vamos ver na nossa segunda leitura e que também comunica a respeito desse dia é que o Espírito Santo está como presença que nos vincula de modo profundo e particular ao mistério de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na medida em que vivemos a nossa experiência de vida vinculados ao mistério de Cristo, o mistério de Cristo também ilumina e capacita a nossa vida e nos prepara para a experiência do céu. De modo que somos convidados a não viver mais uma vida simplesmente material, mas uma vida para ser vivida segundo o Espírito, segundo a graça, na obediência a nosso Senhor Jesus Cristo, que foi perfeitamente obediente ao Pai. De modo que, nessa docilidade à vontade de Deus, com a graça do Espírito Santo e orientados justamente para essa experiência de salvação, possamos provar desde já aquilo que é a realidade do céu preparada para cada um de nós. A vida no Espírito é, sobretudo, uma vida de docilidade à vontade de Deus, e a docilidade à vontade de Deus abre para cada um de nós, através de Jesus Cristo, a experiência do céu. Por isso, nós, nesses dias, estávamos refletindo, né, sobre os dons do Espírito Santo, e hoje, nesse último dia, queria lembrar da importância do temor de Deus, né? E o temor de Deus não é medo de Deus, né, mas é, sobretudo, um respeito filial. O temor é, vamos dizer assim, o receio de alguma forma de desapontar ou de entristecer o coração de Deus. Esse receio que brota do coração do bom filho,
que em tudo quer agradar e que em tudo quer estar em consonância com a sua família, que em tudo quer estar em consonância com seu pai. Quem tem esse respeito filial por Deus, aprende a respeitar e admirar aquilo que é sacro. Cuida daquelas coisas que são sagradas e, sobretudo, responde com generosidade ao convite que o Senhor nos faz, tanto ao amor quanto também à santidade. Viver no temor do Senhor significa viver segundo esse respeito filial que em tudo quer responder com generosidade e alegria ao seu Pai do céu. Por isso, o dom não é simplesmente uma força comum ou uma competência humana, mas é, sobretudo, uma qualificação que vem da graça de Deus e que ilumina a nossa vida para que nós possamos experimentar disso de maneira generosa, conscientes de que a permanência no amor de Deus significa já também, a convivência pelas graças e pelos dons daquilo que há de vir a ser a plenitude, aquilo que há de vir a ser o céu. Hoje, com alegria, então, celebramos essa vinda do Espírito Santo, essa força carismática que purifica, que ilumina, que fortalece o cristão e que, sobretudo, orienta a sua vida para a comunhão com Deus e, por conta disso, para a plenitude do céu, na vida da graça. Louvemos e agradecemos o Senhor por essa última revelação da Santíssima Trindade no tempo litúrgico. Nós vimos que Jesus é o grande revelador do Pai, vemos que Jesus também se revela como o próprio Deus. E hoje a liturgia completa essa revelação, nos mostrando a pessoa do Espírito Santo. É tão bonito que na próxima semana, no domingo, vamos celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, porque o mistério é completado no final do tempo pascal, de modo que nós possamos responder com alegria a esse grande chamado que Deus nos faz a conhecê-lo mais profundamente. Vamos juntos, no dia de hoje, mais uma vez professar a nossa fé, renovar o nosso desejo de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e conceder essa graça aos nossos irmãos que hoje aqui vieram receber este dom, este sacramento. E que a nossa comunidade cresça sempre mais, vivificada e unificada pela força do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.